Olá, família Kev, família linda, perseverante, indesistível, família firme e aliançada. Bem-vindos a mais um dia de vitória, de triunfo. Bem-vindos ao nosso canal Até Que Ele Venha. E juntos vamos meditar, vamos estar refletindo e nos fortalecendo uns aos outros com essas palavras tão lindas, né? Que Deus nos dá a honra de ouvirmos, de estarmos aprendendo com Ele, e de compartilhar conosco palavras tão lindas, poderosas e que tem nos animado e nos fortalecido a cada dia. Glória a Deus, que felicidade, né? Esse privilégio de termos acesso à palavra de Deus e essa palavra que é vida e que nos transforma a cada dia. Hoje eu quero estar pensando com vocês sobre o perigo que é a inveja, né? Vamos estar meditando juntos sobre isso. Em Provérbios 14, no versículo 30, diz assim, olha, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Em Provérbios 27, no versículo 4, diz, cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? A inveja é terrível, 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 viu, gente? Imagina, você está no ambiente de trabalho, você está na sua família, você está na igreja, seja qual for o ambiente, né? E tem alguém ali que está te secando com os olhos, te secando com um coração ruim, que quer estar no seu lugar, que quer ter o que você tem, quer ter a sua família, quer ter o seu trabalho, quer ter a sua vida, quer ter a sua felicidade. A inveja é terrível, que Deus nos livre, que Deus te livre, né? Cada dia mais de estar com pessoas assim, que essas pessoas elas não estejam na nossa vida, não estejam na nossa família, não estejam no nosso ambiente de trabalho. Em nome de Jesus, que Deus nos livre, porque a inveja é terrível. Como o rei Salomão diz aqui no versículo 4 de 27, no versículo 4 de Provérbios 27, cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Quem pode resistir à inveja? E é pensando sobre isso, né, sobre essa questão da inveja, que eu quero trazer para vocês uma meditação também no livro de Esdras. Esdras, no capítulo 4, é um livro que eu tenho meditado nesses dias, bastante, no livro de Esdras. E o texto fala muito sobre isso, né, quando o povo de Israel, o rei Ciro, ele faz um decreto e autoriza que pessoas de Israel, que estavam presas no cativeiro babilônico, elas retornem para Jerusalém e reedifiquem a cidade que foi destruída, reedifiquem os muros. E Esdras volta. Esdras era sacerdote e ele volta junto, o sacerdote e escriba, né? Ele volta junto com algumas pessoas para fazer esse serviço. E quando Esdras volta lá para Jerusalém, né? O seu retorno mexe com os adversários, o seu retorno com toda a equipe que estava voltando para Jerusalém, mexe com os adversários que estavam lá. E esses adversários eram aqueles que se diziam judeus também, eram aqueles que se diziam da própria família, da própria linhagem, da própria genealogia, mas nós vamos ver que esses que se dizem ser da família de Judá, eles não foram encontrados na genealogia. Eles não foram encontrados, os nomes deles não foram encontrados. Nós vamos ver aqui estudando o livro de Neemias, o livro de Esdras, né? E nesse livro está dizendo que o rei Ciro, o rei da Babilônia, ele deu ordem para que a casa se edificasse, que as pessoas voltassem, né? Pessoas que foram selecionadas voltassem e reedificassem a casa. E Esdras voltou. E esse retorno de Esdras, né? A primeira coisa que ele faz, que eu já li lá, já trabalhei, já meditei com vocês sobre isso, a primeira coisa que ele faz é restabelecer o altar. Ele restabelece o altar nas suas bases. Depois que ele restabelece o altar nas suas bases, então ele começa a edificar, mexendo nos alicerces. Olha a importância. O alicerce é onde fundamenta. Um alicerce bem fundamentado. A casa vai ficar firme, não vai cair. Jesus é o nosso alicerce, não é? Jesus é a nossa base. E a gente fundamentado em Jesus, nós não vamos cair, nós não vamos tropeçar. Então, Esdras fez isso. Ele estabeleceu a base do altar, ficou o altar na sua base, ele fez essa parte, né, do altar, reedificou o altar e depois ele
trouxe os alicerces. Quando ele fez isso, quando ele colocou os primeiros alicerces, o povo se alegrou, o povo antigo, os mais velhos e os mais novos. Um chorava de alegria, outro chorava de emoção, porque viu a glória da primeira casa quando foi construída. E agora estava vendo de novo essa casa sendo reedificada, que tinha sido destruída, não é? Essa casa tinha sido destruída pelos inimigos, quando o povo de Israel virou as costas para o Senhor, se desviou do Senhor, e eles, por causa desse pecado, foram levados cativos. Eles foram levados cativos e a cidade foi incendiada, os muros foram derrubados, as portas foram queimadas. E agora, depois de 70 anos de exílio, o povo então começa a retornar para reedificar, e eles retornam sob o comando do rei da Babilônia, que emite o decreto para que eles voltem. Mas esse retorno, quando eles começam a reedificar, chama a atenção dos invejosos. Nós vamos conversar sobre isso no nosso próximo vídeo. Vamos pensar sobre isso, meditar. Por que esse retorno chamou tanta atenção dos invejosos? Porque os invejosos não querem nos ver felizes. O que acontece, não é? Vamos pensar sobre isso no nosso próximo vídeo. Até lá, então.